noite ou uma boa tarde. Hoje, excepcionalmente às 16 horas, em ponto, estamos conversando aqui, começando o Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio e agora está em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. O meu convidado de hoje é um convidado muito conhecido do esportista da Bahia, né? O Flávio passou pelo Vitória, passou pelo Bahia e hoje está no futebol da Turquia. E em função de estar na Turquia, que tem 6 horas à nossa frente, ele está lá agora às 10 da noite. Então não tinha como programar a live para 19 horas. O que eu ia fazer, Flávio, ter que esperar até 1 da manhã. E aí é dose, né, meu? Aí é dose. E além de tudo, sabendo que ele é um grande profissional, uma pessoa que se cuida, já é hora que ele deve estar dormindo. Então a gente combinou esse horário aqui que pudesse, né, a gente bater o papo, fazer a live. E depois essa live vai para o nosso canal do YouTube. Então, quem não puder assistir agora, estiver trabalhando ou algo semelhante, ou ocupado com alguma outra coisa, né? Assiste depois. Então, vamos conversar com Flávio Medeiros, meu querido Flavinho, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, serviu muito bem ao nosso clube, ao meu clube, o Esporte Clube Bahia, né? E hoje está no futebol da Turquia. Ô, Flávio, pronuncia para mim esse nome do seu clube aí atual, rapaz, que negócio de turco é bem complicado, viu? É, Boa tarde, Flavinho. boa tarde, Tilemon. Boa noite aqui, né? É um prazer estar falando com você novamente. Já tive a oportunidade de, quando estava aí na Bahia, né, no Bahia, ir ao seu programa. E agora, devido a, ao que a gente atravessa no mundo, né, essa pandemia, passou da rádio para live. Então é um prazer, mais uma vez, estar falando com você. E vamos lá, quando eu vim para cá, né, o clube. Eu me pegava também um pouco para pronunciar, né, o nome, um tanto diferente, mas depois que pega vai fácil. Trabzonspor. Trabzonspor. Isso, aí já pegou. Não, não sei, foi a primeira vez. Trabzonspor. Mas, Flávio, essa live aqui, assim como lá na Rádio Metrópole, a gente usa para contar história, né? E até estava me lembrando aqui, agora você falou que foi na rádio, que foi um dia desesperador para mim, porque era 18h15 e você ainda estava no Fazendão, Foi. né? E a rádio era 19 horas. Aquele dia foi E aí, correria. Flávio, pelo amor de Deus, ia você e ia Fernando, né? Eu e meu Seu irmão, irmão. isso. Flávio, pelo amor de Deus, que horas pode ficar? Na maior tranquilidade do mundo, pode ficar tranquilo que eu vou chegar. E não é que chegou 10 para as 7, não sei que milagre esse homem fez, de passar 30 minutos por esse horário pela paralela, né? Isso. Que geralmente é congestionada nesse horário, das 18 horas. Eu sei que chegou, ainda faltavam uns 10 minutos para começar o programa. Você lembra dessa história, desse fato? Lembro sim. A gente já tinha marcado o programa antes, né? Isso. Mas acabou que no dia, inclusive nesse dia, o treino acabou atrasando um pouco, teve vídeo. Então é assim que acabou o treino ali, eu tomei um banho rápido e peguei o carro com meu irmão e falei, segura aí que a gente tem que chegar no horário. Eu dei a palavra pro Tilé, tem que chegar lá no horário, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar lá no horário e fazer, fazer um grande programa, como sempre foi. Foi muito bacana mesmo, com seu irmão Fernando também junto. É, Flávio, como é que se deu na realidade? Eu estava um pouco afastado, já não estava mais na rádio, né? E nas lives aqui, eu não tenho a obrigação de estar completamente informado das coisas do dia a dia, porque a live não tem objetivo de dar notícia de primeira mão, nada disso. A live Sim, sim. aqui, assim como era lá na Metrópole, mas só que lá era uma rádio, então eu tinha que estar mais bem informado ainda, né? A gente apenas tem que saber como conduzir a conversa com o convidado. É outra história, contar história, né? Não é uma coisa de informação de primeira mão, nada disso não. Então eu não acompanhei muito bem na época, eu só vi já a notícia final. Como é que se deu essa sua transação para o futebol turco? Porque você estava muito bem no Bahia, né? Muito bem mesmo. A torcida, inclusive, comentando muito, elogiando bastante. Era um dos poucos que estava se salvando, tal. Mas de repente o Bahia pega e ele negocia. Isso foi assim de uma hora para outra, levou um certo tempo negociando. Como é que aconteceu isso aí? Me conte, por favor. Vá. É, para muitos pode ter achado assim que foi de uma hora para outra, né? Uma coisa rápida, mas a verdade é que o Trabzonspor ele já me vinha me monitorando há um ano.
desde 2019. Um scout, né, do clube foi ver um jogo contra o Fluminense no Maracanã. E desde então desse jogo, o clube vinha me monitorando, já tinha demonstrado o interesse, né, de contar comigo. E quando foi possível eles fazerem a proposta, né, para que eu viesse para cá, assim foi feito. Mas não foi assim do dia para a noite, não. Uhum. Lembro como hoje, o jogo foi contra o Fluminense no Maracanã. A gente acabou perdendo de 2-0, mas eu lembro que naquela partida, né, naquela oportunidade, eu pude desempenhar um papel muito bom individual, né, falando individualmente. Então, desde aquela partida eles já vinham me monitorando, me acompanhando, e graças a Deus eu mantive um bom nível, né? Em 2019 terminei o campeonato muito bem, pude renovar meu contrato com o Bahia, e em 2020 retornei também, fiz a pré-temporada, comecei de titular, fazendo grandes jogos, evoluindo. Então, quando eles decidiram fazer a proposta, acabou que a gente já estava meio que apalavrado, e ele se acertou com o Bahia, e eu pude vir para cá e realizar um sonho, né, também que eu tinha de criança, de estar jogando fora do Brasil. Uhum. Flavinho, eu sei que você noticiou, divulgou, melhor dizendo, o nosso card para o programa de hoje nas suas redes sociais. Meu amigo que está pipocando aqui de turcos, fazendo comentários aqui, só que aí, meu amigo, eu não vou poder ler nada. Eu Mas também muita não, gente, vou rapaz, olha ficar só, devendo. muita gente entrando. O clube aí tem as mesmas cores do Bahia, não? Sim, sim. É porque eu tô vendo um bocado Não de chega a coração. ser, Aí, ó. Aí um torcedor daí, ó. Um bocado de não, coração, azul e vermelho, azul e vermelho. não chega a ser a camisa, né, tricolor aqui, não chega a Uhum. ser um vermelho, né, meio um vinho, mas as cores são as mesmas praticamente, o branco, o azul e o vermelho. Uhum. Rapaz, muita gente da Turquia participando aí, muita gente mesmo. Aqui quando surgiu, né, que o clube aqui enviou a proposta, que estava quase tudo certo, eu chamei alguns jogadores que jogavam aqui, falei com o Fernandão, né, que jogou um bom tempo aqui na Turquia, e ele falou que aqui, se você pensa que o povo brasileiro, a torcida brasileira é fanática, você vai ver quando você for para lá. E Uhum. é loucura, que são muito fanáticos mesmo. E eles abraçam assim a torcida, o clube, os jogadores de uma forma impressionante. Pode ver aí na live que Uhum. não vai parar de chover comentário aí. Eu estou impressionado aqui, inclusive, porque quando a gente entrou, eu tomei um susto que bateu lá 494 pessoas logo de cara. E esse horário não é um Isso. horário que eu tenho, assim, como é que se diz, Sim, costume sim. de fazer, né? Sim, sim. É Mas é ótimo. muito cedo aí no Brasil, né? Muito legal isso, saber que você está bem aí, que você tem tido esse respeito todo. Não param as mensagens dos turcos aí, Sim, esse sim. respeito todo por parte do torcedor turco. Mas, Flávio, você teve. Aliás, você fez até um gol, não foi? Tive a felicidade de fazer meu primeiro gol ontem com a camisa do Trabzonspor. A gente teve a felicidade, né, de sair com o triunfo, de ganhar o jogo de 3-1, e fui coroado, graças a Deus, com o meu primeiro gol. Espero que seja o primeiro de muitos. Uhum. Sim, mas eu lhe perguntar o seguinte: você teve alguma dificuldade de adaptação? Foi uma coisa, se adaptou de uma forma muito rápida? Vamos começar a contar a história de sua chegada da Turquia para cá. Foi uma coisa fácil? Como é que tem sido esses meses iniciais na Turquia? Sim, Tile, fácil não foi. Uma coisa que eu senti muito quando eu cheguei aqui foi simplesmente esse fato do fuso horário, né? De 6 horas. Então, eu sofri muito. Quando eu ia treinar aqui, eu tava meio com sono ainda, porque aqui de manhã é de madrugada aí no Brasil. Uhum. Então, eu senti bastante essa questão. Tem a questão da cultura também, né? Quando eu cheguei, não senti tanto a questão do clima, porque quando eu cheguei estava calor aqui ainda.
Mas agora eu tô sentindo bastante, porque tá muito frio, muito frio. Hoje aqui tá fazendo 1 grau, com 1 grau? sensação 1 grau. Eu tô dentro de casa aqui, tem aquecedor, então eu tô tranquilo, Ah, mas na rua ah. é muito frio mesmo. Mas basicamente foi mais essas duas questões, assim, né? E tem a questão também do jogo, né, Tilé? Aqui é um jogo mais Uhum. rápido, a bola dificilmente para. Tive uma não fui feliz aqui quando eu cheguei, né? Tive que me adaptar também com a arbitragem. Nossa, É, aí também. Uhum. logo na minha estreia aqui, no futebol brasileiro, né? O futebol é de muito contato, o juiz não marca muita faltinha. E aqui eu, acostumado com o Brasil, né? Na minha estreia já acabei sendo expulso. Nossa. Tive, tive um problema assim no começo com a arbitragem, assim, então eu que nunca tinha sido expulso na minha carreira, cheguei aqui já fui expulso logo de cara. Mas isso foi no Mas foi o quê? começo, Foi uma tia. jogada mais violenta? Você entrou mais Não, duro? Como é que não, foi? eu fiz no primeiro tempo, né? Eu lembro como hoje, no primeiro tempo eu matei uma jogada, segurei, puxei o adversário e tomei o amarelo. E no segundo tempo a gente tava um escanteio, né? Uma bola parada. Eu tava na área marcando o adversário e acabei fazendo um bloqueio nele. E o juiz foi, marcou pênalti e me expulsou. Me deu o segundo amarelo e me expulsou. Então foi uma coisa que eu senti bastante, assim. Tive dificuldade no começo, mas já tô habituado, já me sinto adaptado à arbitragem, ao o fuso horário também, já tô tranquilo. E agora que eu tô sentindo um pouco assim do frio, né? Como eu falei, quando eu cheguei, tava calor, então eu vim da Bahia, calor também, então não senti nada. Mas agora tá fazendo muito frio mesmo. Como eu te falei, agora tá 1 grau com sensação de -3, -2. Mas isso daí a gente se adapta também, não Uhum. tem segredo. Uhum. E questões táticas, treinadores aí, foi fácil de adaptar? O estilo de jogo daí é mais para que definição, Flávio? Aqui tem que ser o jogador ele tem que ser muito obediente, né, taticamente. E eu não encontrei dificuldade porque quem me conhece sabe que já no Bahia eu exerci uma função muito tática, né, ali no meio-campo. Então, inclusive, o treinador que eu estou trabalhando aqui hoje, né, ele tem um trabalho muito similar com o do Roger, né, com quem eu trabalhei no Bahia. Então, me ajudou bastante. Uma coisa que pega assim, mais do que tática e tudo, é instrução, né? Porque o treinador é turco, então eu não entendo a língua, ele não entende a minha língua, então sempre que vai passar uma instrução ou outra, tem que falar com o tradutor e querendo ou não, às vezes ou outras acaba passando uma informação ou outra, mas isso daí também é de letra. A gente procura estar atento no jogo, prestar atenção no que o tradutor fala pra gente, porque o que o treinador passa, o tradutor traduz pra gente ali na beira do campo. Uhum. Esse seu time aí é um time de ponta, um time intermediário? Como é que é? Aqui é um time muito grande, Tilé. É como se fosse São Paulo, né? São Paulo tem Hum, 4 grandes e aqui na Turquia também. Vamos dar o exemplo. Em São Paulo tem o Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E aqui tem o Trabzonspor, o Galatasaray, o Besiktas e o Fenerbahçe. São os 4 grandes. uhum. E qual é a posição do seu time no momento no campeonato? No momento a gente está em sétimo, Certo. com possibilidade de se ganhar o próximo jogo, que é sábado, a gente entra no G4. Estamos fazendo Uhum. uma boa campanha. Uhum. Me diga uma coisa, Flávio.
o futebol turco aí, você falou que é muito prestigiado no torcedor, né? Mas ele tem organização, ele tem estrutura administrativa, como é que a coisa funciona no dia a dia? Chile, uma coisa que me impressionou bastante quando eu cheguei, né? Eu, para ser sincero, eu não conhecia o futebol turco antes de vir para cá. Então, quando eu cheguei aqui, eu não quis criar expectativas. Eu falei, vou chegar lá, né? E vou ver qual é a realidade. Até porque quando você cria expectativas e você chega num lugar e não supre aquilo que você imaginou, você acaba se decepcionando. Então, Chile, futebol totalmente estruturado. Falar da onde eu conheço, né, que é a minha equipe Uhum. aqui, o Trabzonspor. Certo. Um CT de ponta, uma estrutura absurda, assim, no CT. Cada jogador tem o seu quarto individual. A gente concentra no CT. Como eu falei agora, cada um tem seu quarto. A gente tem aí 5 a 6 campos de treinamento. O Trabzonspor ele dá total estrutura para a gente trabalhar em questão de campo, fisioterapia, massagista, roupeiro, desde a diretoria. Então, me surpreendeu bastante num aspecto positivo, Uhum. porque eu não esperava. Então, quando eu cheguei, foi uma grata surpresa. Os outros clubes eu não conheço, né? Mas eu tiro informações com jogadores brasileiros que tem aqui e dizem que o futebol turco ele segue essa linha aqui do Trabzonspor, né? Um futebol que é feito por pessoas sérias, pessoas comprometidas e que cumprem, né, com aquilo que prometem. Uhum. E aí ainda está naquela fase de que a fase que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de estádio sem público, né? Como é que tem sido a convivência do turco com a pandemia, Flávio? Tá bem complicado aqui, Tile. Tá, acho que basicamente parecido com a do Brasil. A pandemia aqui ainda tá viva, né? Tudo fechado. De dia de semana você só pode ficar na rua até as 8 da noite. E fim de semana é lockdown. Não pode sair de casa, você tem que ficar em casa. Quando a gente tem treino ou jogo fim de semana, o clube nos deu, né, um documento para que, caso a gente venha a ser parado na rua, quando a gente tiver que seja proibido, a gente apresentar esse papel para solicitar que a gente está indo para o clube ou está indo ao treino, indo ao jogo. Mas tá bem restrito aqui, Tila. Eles estão pegando firme e acho que é o certo, né? Porque a gente tem, graças a Deus, a gente tem o início da vacina agora, né, em alguns países, Aí já começou a mas vacinar? ainda não, ainda não. Mas mesmo com a vacina, a pandemia ainda existe, né? Então não pode se descuidar, não pode dar bobeira. E sim, também os estádios vazios. Uma coisa que eu converso bastante, né, com os brasileiros que tem aqui no meu time, que a gente quer que volte logo o público, porque o Trabzonspor aqui é um time de torcida, é um time de camisa que todos os jogos estádio lotado. Então a gente não vê a hora de poder contar com a torcida do nosso lado dentro de campo nos empurrando. Dar só uma informaçãozinha aqui de leve. Eu até ouvi hoje uma entrevista não, uma declaração do ex-ministro da Saúde, Mandetta, dizendo, inclusive, que o povo tinha que ter cuidado, que aqui começou a vacinação, né? Desde domingo. Sim, Que o povo tem que ter cuidado, porque mesmo vacinado, você ainda corre o risco de, durante 20 dias, os primeiros 20 dias, de você pegar do Covid. Porque a vacina, segundo a explicação que ele estava dando, ela começa a fazer efeito mesmo depois de 20 dias da aplicação.
Então, como ela está sem o efeito durante os primeiros dias, você não pode ser infectado pelo coronavírus. Imagina que Sim, situação. sim. Né? Ele estava dando um Complicado. depoimento hoje sobre isso. Né? Dando um É depoimento sobre isso complicado. hoje. É Mas ainda não complicado. começou a vacinação ainda, né? Ainda não. Tem boatos, né, que a vacina já chegou, que vai começar, mas para ser mais preciso, ainda não começou ainda. Uhum. No seu clube teve alguém que se infectou durante esse período? Teve, Teve? teve. Desde que eu cheguei, teve alguns jogadores que contraíram o vírus, né, ficaram de quarentena, ficaram afastados. E depois que cumpriram, né, os dias necessários, voltaram a fazer outro teste e assim que desse negativo, aí eles retornariam às atividades normal. Mas Uhum. teve sim. Graças a Deus você nada até agora, né? Graças a Deus e espero continuar assim, Tilé. Tomar a vacina e não contrair esse vírus. Eu tive. Agora, não tive maiores consequências, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas fiquei meus 14 dias de quarentena e tal, Sim, sim. mas não tive. Realmente, para mim, na minha cabeça, eu não tive. Mas o exame, que foi um exame de PCR, aquele que enfia Sim, aquele sim. cotonetezinho, que é um exame mais próximo da realidade, né? Porque Aham, sim. aquele exame simples nem tanto. Dizem que dá muito errado, mas esse exame do PCR dizem que é o mais, digamos assim, que bate mais com a realidade. Sim. E eu, apesar de não sentir nada, o Deu exame que tava, constatou. deu positivo. Deu positivo, foi. Eu fiquei em casa, mas não tive nada, absolutamente nada. Não tive perda de olfato, nada, nada, nada. Graças a Deus, né, Tilé? Você teve, mas Passei de boa, foi. foi Agora, isso é uma aquele coisa interessante, assintomático, veja né? bem. Tomei os remédios que aqui, eu não sei se aí tem essa prescrição, mas aqui se fala de hidroxicloroquina, de cloroquina, de ivermectina, de azitromicina, né? De anita e tal. Sim, Eu sim. tomei esses remédios todos durante o período que tinha que tomar, né? Mas na hora que eu fiz a sorologia, que é aquele que você faz depois de 10 ou 12 dias, eu acho que você passou dos 14, Sim, o exame veio dizendo que eu não tinha mais Covid, mas que não tinha conseguido me imunizar. Então, ou seja, por isso entendi. eu ando meio prisioneiro, porque nesse caso específico eu corro o risco de pegar por uma segunda Pode vez. pegar novamente aí. É, Entendi. entendeu? Complicado. Mas é isso. Continuar se cuidando, né? Hã? Continuar se cuidando. Não, com certeza. Ainda mais que eu já fiz 60, né? Aí já viu. Aí já começa a ficar no grupo de risco. A família foi toda para aí, Flavio? Não, veio eu, minha esposa e meu cachorro, né, meu filho. Mas minha mãe, meus irmãos ficaram no Brasil e tô com muita saudade, não vejo a hora de poder ir visitá-los. As férias tá aí, falta pouco. Uhum. Muito bem. E sobre, como é que eu poderia dizer, meu Deus? Sobre. Oh, tem um negócio aqui na cabeça, me passou agora. Espera que eu me recupero rapidinho no Tranquilo. raciocínio. Sim, existe alguma perspectiva aí, porque aqui não existe ainda. O Campeonato Baiano, por exemplo, está programado para o dia 21 de fevereiro. Mas, pelo que tudo indica, eu acho que vai começar sem público nos estádios ainda. Né? Aí existe alguma coisa assim falada ou realmente a crise está tão grande que ainda nem se tocou nesse assunto de volta de público? Chile, assim que eu cheguei aqui, um pouco antes de começar o campeonato, o governo aqui ele tinha autorizado, né, o, volta de 30, 40% do público no estádio, se eu não me engano. Não sei dizer correto, assim, aproximadamente. Mas aí acabou que antes do campeonato começar, eles derrubaram. Então, decretaram que tinha que ser sem público e então desde então eles não deram mais nenhuma, não falaram mais nada sobre a questão do público voltar ou não. Então a gente continua nessa questão sem saber o que realmente vai acontecer. Realmente aqui também não tem nenhuma previsão. Eu estou achando que o Campeonato Baiano vai começar sem público, Copa do Nordeste deve começar sem público. Agora acredito que lá para abril
né? Já aí com o tempo sim, de vacinação e tal. Para o Campeonato Brasileiro, que vai ser em abril, salvo engano, o de 2021, 21. né? Porque termina agora em fevereiro, o de Sim, 2020, e aí vai dar, acho que 12 datas para os estaduais, 12 ou 14 datas, e logo em seguida vem o brasileiro de novo. Então, eu já estou acreditando que no brasileiro, sim, a gente terá público nos estádios, mas nessa fase inicial de Baiano, de Copa do Nordeste, ainda não. Para o que jogador, volte, primeiro jogador que sempre tem que volte, ir, que sabe? volte em segurança, né, Tilé? Sim, É o sim. principal. Eu criei uma polêmica aqui, por exemplo, porque eu achei que suspenderam na hora errada, né? Eu Sim, fiz a entrevista até um pouco longa com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, que ele suspendeu no dia 16 de março, quando tinha acontecido a primeira morte no Brasil de Covid. Então, a morte é só normal, se morre muito mais do que uma pessoa por dia aqui, claro, sim, né? E por diversos e variados problemas, né? sim. Então, eu achei que não devia ter sido suspenso o campeonato naquela hora. E quando voltou, já voltou também na hora errada, na minha opinião. É Né? Por complicado, né? exemplo, teve clubes aqui como o Vitória da Conquista, que teve 15 jogadores infectados de uma vez só. O Bahia de Feira, aos poucos, teve 14 jogadores no final da Copa do Nordeste e participação na Copa do Brasil. Chegou a ter 14. Agora, É, felizmente, não morreu nenhum atleta. Até hoje, eu não vi nenhum atleta, notícia também de nenhum não, atleta que tenha morrido. Né? também não. Já vi Esse, vários que pegaram, mas graças a exato, Deus exatamente, exatamente. Aqui pegou só e morreu se uma livrou. pessoa, aqui só morreu uma pessoa ligada ao futebol, que foi a cozinheira do Bahia de Feira, né, que se infectou e aí ela foi tirada imediatamente da convivência dos atletas, porque ela era uma pessoa Sim, muito querida, tia para lá, tia para cá, abraço, beijo, tal, uma senhora, sim, já era uma senhora, sim, né? E aí ela foi tirada imediatamente do local e aconteceram alguns casos de Covid, mas ninguém foi muito adiante não, né? sim. Agora, Flávio, futebol sem público, você não acha que, de uma certa maneira, ele iguala tudo, não? Qual é a minha linha de raciocínio? Por exemplo, eu já fiz também sobre esse tema aqui com alguns convidados. Aquele jogo Bahia e Ceará, aquela decisão Bahia e Ceará, com todo respeito, claro que destino não se muda, então o Ceará seria campeão de qualquer maneira. Mas eu acho, por exemplo, só para desenvolver uma tese, de que aquele jogo Bahia e Ceará, se tivesse 33 mil pessoas, capacidade máxima em Pituaçu, eu acho que a história seria diferente, porque o Bahia ele é muito empurrado pela sua torcida, né? Aí você vai para um estádio sem ninguém dentro. Eu estou achando que os jogos estão se tornando muito iguais e por isso alguns resultados surpreendentes. Né? Que o time que vem de fora, ele pode ser mais ousado do que tradicionalmente seria, com o estádio mais cheio, com a pressão contra ele, né? Aí tem acontecido alguma coisa mais ou menos desse nível, alguns resultados têm sido surpreendentes, isso tem acontecido, times menores conseguem equiparar mais os jogos. Como é que vocês estão enfrentando essa situação? Tilé, eu tenho uma linha de raciocínio parecida com a sua. Eu acho que sem torcida é o que você falou, né? O time, o visitante, ele acaba não tendo aquela pressão de fato, É. né? Aquela pressão extra-campo da torcida. E como você tocou no assunto, né? Na questão do Bahia e do Ceará, fez muita falta. Não vou dizer aqui, cravar que a gente iria ganhar com a torcida, né? Acho que o Não destino posso não se fazer muda, isso. perderia, mas não teria sido a forma. Mas seria diferente, não tenho Também dúvida acho. disso. Mas faz falta e o time visitante ele acaba, para mim, Tilé, acaba sendo um jogo neutro, um campo neutro, É isso. onde 11 contra 11, não tem o extra-campo, a torcida empurrando, a pressão no time adversário. Então, aqui também, por exemplo, te dar um exemplo que aconteceu aqui. O jogo de ontem, que a gente ganhou do Konyaspor, de 3-1, ele ganhou dos outros três grandes da Turquia. Ele ganhou do Galatasaray, ele ganhou do Fenerbahçe e ganhou do Besiktas. Só perdeu por de Então, vocês. só perdeu pra gente. Então, para você ver Que como bom, né? que. Que bom. Para você ver como que sem torcida acaba o time adversário, ele vai e não tem aquela pressão do estádio cheio contra, vaiando. Então, acho que iguala muito, fica muito parelho.
você jogando fora ou dentro de casa. É. Aqui nós temos tido alguns exemplos. A América de Minas chegou à final da Copa do Brasil também ganhando fora de casa. Né? Aham. Tivemos alguns exemplos no Campeonato Brasileiro recentemente, agora o Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã. Quer dizer, eu acho que, claro, como eu estava falando antes, né? Talvez seja uma tese até boba de ser discutida, porque destino não se muda. Se tinha Isso. Ceará que ser campeão da Copa do Nordeste, seria com o estádio cheio ou vazio. Mas o que está falando aqui é que as coisas ficaram mais iguais. Essa é a tese que nós Muda estamos muito, trocando ideia. muda Né? muito, Muda muda muito a muito. história. Com torcida é uma coisa e sem Uhum. torcida é outra. É. Isso eu posso cravar aqui que eu tive a oportunidade, né, de jogar com torcida e sem torcida agora, então muda bastante. Muito bem, Flavinho. Você tem plano de ficar aí? Quanto tempo tem o seu contrato aí? Eu assinei aqui 4 anos, Chile. 4 anos. Eu tenho contrato aqui até 2024. Então está cedo eu fazer essa pergunta a você. Eu queria perguntar se tem planos de seguir por aí, de não seguir, de voltar para o Brasil, de uma hora para outra, assim. Aliás, de uma hora para outra, não, que ninguém volta antes de Sim. tentar cumprir o seu contrato, né? Mas realmente você chegar num lugar onde você não conhece nada e nem ninguém, meu amigo, a primeira fase É, né, complicado. Depois as coisas vão até se ajustando. complicado. Por falar em É, questão de. eu tive uma ajuda aqui, né, Tile? Quando eu cheguei tinha no time que eu tô tem português. Quando eu cheguei tinha brasileiro, então Isso, de certa forma, facilitou um pouco, me né? ajudou bastante, me ajudou bastante. Então não senti tanto assim. Como se eu tivesse ido para um lugar e não tivesse ninguém que falasse minha língua. Seria mais complicado, sem dúvida. Mas tive brasileiros aqui, português também, que me ajudou bastante. Isso aí deve ter realmente facilitado. Não sei se muito, mais que tenha facilitado, com toda certeza. Agora, ô Flávio, no Japão, quando eu estava na Antônios, né? Eu já saí tem mais de 6 anos. Eu ouvi aquela história fantástica dos tremores de terra, né? Aquele de Sim, sim. terremotos e coisa e tal. Eu vi aquela história maravilhosa. Depois, o próprio quem estava contando, o próprio atleta, morria de rir, porque passou por aquela situação com medo, querendo voltar. Não, e Sim. os colegas, rapaz, isso é assim mesmo, isso é comum aqui. Aí vocês enfrentam algum tipo de situação assim preocupante ou não? A vida aí é tranquila? Como é que é o seu dia a dia aí na Turquia? Chile é bem tranquilo, assim. Desde que eu cheguei, né, aqui, eu não presenciei nada assim Uhum. anormal, bem tranquilo. A cidade aqui é uma cidade pequena, né? Eu tô a 1 hora e meia de avião de Istambul, que é bem grande, assim, né? Digamos, a capital da Turquia. Então, eu tô em Trabzon, né? Uma cidade pequena, bem tranquila. Tem dois shoppings, geralmente eu vou num shopping, dou uma saída, mas nada demais. Sou bem tranquilo também, estou aqui com a minha esposa, então procuro estar focado no dia a dia, né, no trabalho. Mas aqui também não tem muito o que fazer assim na cidade. É bem tranquila mesmo. E quando dá uma folguinha ou outra, quer dar uma passeada, eu vou para Istambul. Mas nada também muito demorado, não. É bem tranquilo. E não passei nada, não presenciei nada, como você falou aí, Estranho, de digamos assim. terremoto. Uhum. Graças a Deus, não. É bem tranquilo. Você falou que o povo aí gosta muito de futebol, que eles reconhecem os jogadores e tal. Mas, assim, digamos, fora futebol, a convivência com eles é boa, é tranquila, eles são pessoas que gostam de conversar. Como é que é, Flávio? É bem tranquilo, Atila. Hoje mesmo eu fui no mercado, né? E sempre quando a gente sai na rua, eles pedem foto, pedem autógrafo, aqui eles pedem bastante camisa. Então Esse business acho que é mundial, viu, Flávio? é, é,
Mas Todo mundo quer uma camisa de clube de futebol. verdade. Mas aqui é tranquilo, Tila. Eles são bem acolhedores. Quando eu cheguei, me receberam super bem, com mensagens de apoio, de incentivo. Eu tento me falar com Se eles assim, corresponder, né? Tenta se corresponder com. tipo, comunicar com eles na mímica, porque na língua a gente sabe que é difícil. É. Mas é, algumas coisinhas a gente vai aprendendo, né? Estou fazendo aula de inglês também, acho que é importante para minha carreira. Então, espero que daqui a um tempo eu consiga dialogar mais com eles, porque eles são muito, muito atenciosos e me receberam super bem aqui. Você já arrisca algumas palavras em turco? Já arrisco sim. O que é que você arrisca aí? Vamos lá, bom dia, Aham. que é Günaydın. Bom? Günaydın. Good night. Günaydın. Tem pão, que é ekmek. Aham. Ekmek. Tem até logo. Ah, tô saindo do clube. Até logo é Guruşuruz. Como, rapaz? Guruşuruz. É difícil, é difícil. É, bom, meu irmão. É. E assim a gente vai pegando, né, Boa no, tarde, por exemplo. no Como dia a seria? Boa dia. noite. Rapaz, aí você me pegou. É, né? Eu não sei Se a ainda. gente for bom dia, eu achei que você Bom podia dia, eu saber. sei, bom dia. Aham. Aham. Mas a gente vai pegando, tem Quanto tempo você já tem aí, aqueles. Flávio? Eu tenho aqui 5 meses? 4 meses? 5 meses, né? 5 meses, cinco 5 meses por meses. aí. É. Uma, Ainda estou na fase uma, do que, aprendizado mesmo, né? Uhum. isso. Uma coisa que eles falam muito aqui bastante é quando alguém está almoçando, está fazendo alguma refeição no refeitório. Sempre que passa alguém que está chegando no refeitório, no restaurante, eles falam Aufhütteson, Traduza, que seria o quê é na nossa. bom apetite, Ah, tá. entendeu? Mas, tipo, aqui uma coisa que eu mesmo não tinha o costume, né, no Brasil, de ficar falando bom apetite, bom apetite. Aqui eles têm esse costume mesmo deles, assim mesmo. É bem forte. Uma coisa mais assim de educação da própria Turquia, Isso. né? É a Desejar que cultura, a né? pessoa se alimente Isso. né? Isso. Com A vontade cultura e aqui, tal. eles desejam bastante isso. Falar nisso, eu continuo daquele mesmo jeito que você me conheceu. Eu não trago uma pergunta escrita, sai tudo do Sim, papo, sim. a conversa vai desenrolando e tal, Assim né? que é bom. Esses meus 44 anos de comunicação, eu comecei cedinho, com 16 anos de idade, na Rádio Cultura da Bahia, me deu uma certa experiência. E como eu conheço a história de quase todo mundo, eu sou de 1976, então quem tem até 60 anos jogou aqui, eu conheço as histórias todas, né? Sim, Então eu nunca trago nada por escrito, e aí vou levando o papo, tá aí, sim. encaixando as perguntas de acordo com as suas respostas e tal. Você falou agora de alimentação aí, de bom apetite e tal. E você teve alguma dificuldade de se adaptar à alimentação da Turquia, no princípio, principalmente? Então? Chile, nenhuma dificuldade. Não, né? Todo mundo me pergunta, amigos, família, como que tá sendo aí a alimentação e tal, tá sentindo muita diferença? Chile, basicamente a única coisa que eu sinto falta aqui é o feijão, que aqui não tem feijão, Não tem. mas não tem. Mas aqui tem o feijão próprio daqui, né? Mas é É. diferente, é tipo um Uhum. feijão branco, é diferente. Uhum. Mas graças a Deus, Chile, eu sempre fui assim desde pequeno, né? Minha mãe sempre falou. Eu nunca tive frescura assim para comida. Eu como de tudo, então não tive dificuldade aqui com a alimentação, mas aqui é bem similar com o Brasil. O que eu me lembro assim que não tem é o feijão, o resto tem tudo. Uhum. Arroz, carne, frango, peixe. Aqui na cidade que eu tô, né, Trabzon, é uma cidade que fica à beira do Mar Negro. Então aqui o forte, a culinária deles, o forte é o peixe. Tem restaurantes de peixe muito bons.
e não senti dificuldade assim com a alimentação. Eu vim primeiro, né? Minha esposa veio depois, então ela trouxe alguns feijões na mala, na bagagem, Alguns quilos aí. se alguns quilinhos, mas assim, Deu para eu segurar durante cheguei, um período, mas não deu, acabou, com certeza. isso, entendeu? Então, até ela chegar, eu fiquei sem feijão, então foi bem tranquilo. Quando ela chegou, a gente fez feijão, mas, tipo, ainda tem, não acabou ainda tem. Mas quando acabar, vai ser tranquilo também, porque a comida aqui é boa, não senti dificuldade nenhuma em relação à alimentação. Uhum. Quem mandou um forte abraço para você foi uma pessoa que eu também tenho um carinho enorme, trato ele como se fosse meu filho, Anderson Matos. Se você Anderson hoje Matos. ele até registrou um comentário no Instagram, está lá na postagem da sua participação no programa. Doberman, parece, né, que ele chama? É, ele gosta, ele gosta. Grande pessoa, uma pessoa que eu fiz uma grande amizade aí na Bahia. Aproveitar e mandar um abraço para ele. Não sei se ele está assistindo. Depois, se ele tiver a oportunidade de Eu passo o ver. recado, passo o recado. É uma grande pessoa e uma amizade mesmo de anos que eu fiz com ele na época do Vitória. Até falei com ele que em maio eu pretendo dar um pulo aí, né, no Bahia visitar meus companheiros, a comissão, os funcionários. E falei de marcar um jantar com ele também, porque é uma pessoa que eu gosto bastante. Gente muito boa mesmo. Está casado, menino Sim. bom, com uma boa pessoa ao lado. Está levando a vidinha dele de boa. Mas, até um outro dia, um tempinho atrás, aí eu estava conversando, acho que foi com ele mesmo, que você, quando esteve lá no Papo Contilha da Rádio Metrópole, você falou de uma saída um pouco assim decepcionante para você quando saiu do Vitória. Só que Sim. eu me lembro que você contou algum caso, alguma coisa assim que justificasse o porquê daquela sua decepção, mas não me recordo agora mais qual foi. Porque imagine, 780 entrevistas, né? Lá na rádio, enquanto o Sim, programa sim. durou no rádio. Enquanto durou no rádio, Muita 780. entrevista. Então você não consegue memorizar tudo que se fala. No início aqui do programa, eu lhe perguntei como se deu a sua saída do Bahia para a Turquia. Você disse que foi tudo tranquilo, que foi uma coisa negociada de um certo tempo e tal. Você não Sim, teve, sim. então, maiores problemas, né, na sua saída do Bahia. Mas na sua saída do Vitória, você demonstrou um pouquinho de mágoa. Por que foi mesmo, Fábio? Você se lembra desse É, papo, desse detalhe? lembro sim. Foi uma situação chata, Tilé, porque, como todo mundo sabe, né, principalmente a torcida aí da Bahia, povo baiano, eu era tido como uma das promessas, né, da base do Vitória, uma Perfeito. das Exatamente. É isso revelações. mesmo. Uhum. Cheguei no Vitória em 2018 e... Minto, desculpa. Cheguei em 2014, na base com o professor Hamilton, que hoje está no Bahia, no Sub-23. Aproveitar e mandar um abração para ele. Um cara que eu tenho um carinho fora de série por ele, porque foi uma pessoa que acreditou em mim, que me ajudou. Então, cheguei no Bahia, no Vitória, com o professor Hamilton em 2014. Pude fazer um grande campeonato baiano, Sub-18. Logo depois, professor Amadeu, que infelizmente veio a falecer, né, agora recentemente. Fiquei até muito triste com essa notícia. Enfim, o professor Amadeu me puxou para o Sub-20 para disputar a Copa do Brasil. Fiz um grande campeonato. Chegamos à final daquele campeonato. Acabamos perdendo o título para o Inter. Logo depois, em 2015, tive a oportunidade de jogar a Copa São Paulo pelo Vitória. Fiz uma grande competição, chegamos às quartas de finais, fomos eliminados para o Palmeiras, que tinha nada mais, nada menos que Gabriel Jesus no time. E logo depois da Copa São Paulo, eu pude subir para o profissional, ser efetivado com o professor Ricardo Drubsky. E, enfim, subi no profissional, fui
ajudei o time de 38 rodadas da Série B daquele ano. Eu joguei 34. Fui eleito revelação do Campeonato Baiano daquele ano. E tive um ano muito bom, 2015. Em 2016, o time subiu, né? A gente subiu o time da Série B para a Série A. Acabou que aquela chuva de contratação, né, Tilé, que você conhece bem, quando um time sobe da B para A. E eu acabei perdendo espaço. E foi uma coisa que me chateou bastante, até porque eu era da base, né? Fui revelado lá e acabou que fui deixado meio que de escanteio, assim. Continuei trabalhando. Em 2016, joguei pouco. Como eu falei, não tive muitas oportunidades. E pelo fato de eu ter jogado pouco em 2016, em 2017, a Ferroviária de São Paulo veio atrás de mim, pedindo um empréstimo para eu jogar o Campeonato Paulista. Eu aceitei, porque o jogador ele quer jogar, ele Sim. tá feliz quando ele Ainda tá mais no mercado jogando. paulista, que é o melhor mercado do Brasil, né? Exatamente, exatamente. O campeonato estadual mais difícil do Brasil, que é o Paulista. E onde você Então aparece aceitei, também mais, é o campeonato estadual onde você pode apareço aparecer mais mais. da onde eu sou, que eu sou de Uhum. São Paulo, né? Então acabei ficando mais perto de casa. Então fui para a Ferroviária, empréstimo, joguei o Campeonato Paulista, fiz um grande Campeonato Paulista, fui titular na Ferroviária. Acabei voltando pro Vitória, aonde que na época, quando eu voltei, era o professor Argel Fux, e ele falou que contava comigo, que iria me utilizar, e estava trabalhando, focado, como eu sempre fui. Quem me conhece sabe do meu profissionalismo. E acabou que o professor Argel foi mandado embora, e acabou chegando o Petkovic naquela oportunidade. Não sei se você se recorda que ele estava exercendo várias Sim, funções, tudo. diretor, Treinador, tudo, diretor. tudo, tudo. E acabou que um dia a mais, um dia qualquer de treinamento, ele me chamou na sala dele, né? Até porque ele, como você falou, ele estava exercendo várias funções e uma das funções que ele estava exercendo era de diretor. Ele me chamou na sala dele e, sem mais nem menos, apenas falou que eu tinha 7 dias livre de folga, que o Vitória não contava mais comigo, que não iria renovar meu contrato. E foi uma coisa assim que me pegou de surpresa, né? Não sabia o que fazer e tal. E acabou que foi assim, Tilé, minha saída do Vitória. Sem mais nem menos, ele me Que chamou na coisa, né? sala. Uhum. Ó, você tá livre para procurar clube. O Vitória não vai renovar seu contrato. Fui para os 7 dias de folga. Voltei, me apresentei como funcionário do clube, e me colocaram para treinar separado. É uma coisa que eu não desejo para nenhum jogador de futebol. Fiquei treinando sempre oposto ao grupo. Se o grupo treinava de manhã, eu treinava à tarde. Se o grupo Que treinava à falta de tarde, eu treinava respeito, de né? manhã. Entendeu, Tilé? Com Então toda foi uma coisa certeza. que me deixou muito triste, assim, pela forma que foi feita. Uhum. Mas a vida seguiu. Era, como você falou, nada muda o destino, né? Era para É. ser assim. Uhum. E depois fui fui para Portugal, joguei pouco, acabei voltando para o Brasil, fiz um grande campeonato paulista 2018 pelo Santo André, até que em 2018, depois do Paulista, o Diego Serri, né, diretor do Bahia naquela oportunidade, acabou me ligando, me fez o convite, e o resto você já sabe, né, Tilé? É, Ter uma, pude ser muito feliz no Bahia, graças a Deus. bacana. Mas, Flávio, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui comigo. Você é sempre muito atencioso para comigo, né, como estava dizendo. E eu tinha
essa vontade de fazer essa live para você contar a sua história. Eu estou fazendo as lives desde maio, né? Aí quando você foi Sim, negociado, eu vou dar um tempinho e vou convidar ele para participar, porque aí conta as curiosidades, né? Eu não pergunto, não faço pergunta pessoal da vida de ninguém, mas assim, as sim. curiosidades de quem é um atleta que está num outro país, tal, aí a gente vai, né, desenrolando a conversa, tal. E foi um papo muito bacana, muito legal. Por onde anda Fernando, seu irmão? Gente Meu muito irmão boa também. tá em Portugal, Portugal. tá bem também lá, tá jogando na primeira divisão de Portugal, Olha que no bacana. Portimonense, Uhum. graças a Deus. Quando falando com ele, deu um dia que eu mandei um forte abraço também. Pode deixar, Flavinho, mando obrigado, sim. viu, querido? De coração. Tilé, obrigado, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com você. Prazer todo meu, meu amigo. Sempre que tiver à disposição e a gente puder trocar esse papo, vou estar aberto para você. E só para terminar, Tilé, foi bom você tocar no assunto do Vitória, porque até hoje eu recebo mensagem de torcedores do Vitória Perguntando o que aconteceu, né? dizendo, não, eles nem perguntam, eles me crucificam, Até dizendo ainda é isso hoje? que eu sou nomes até fortes assim, Traidor. traidor, Judas Oh, meu e Deus. tudo mais. Então é bom deixar registrado, né, que não foi eu que quis sair, foi o Vitória que não me quis mais, me dispensou, né, para falar o português claro. E eu não tenho culpa se eles não me quiseram. Sim, claro. Uhum. Eu tive que seguir minha vida e graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar no Bahia, um clube que hoje eu sou totalmente identificado. Hoje, todo mundo que é próximo a mim sabe do carinho, do amor e do respeito que eu tenho com o Bahia. Sou torcedor do Bahia. Inclusive, quando tem a oportunidade aqui, eu assisto jogos. Estou torcendo muito que a gente sabe que a fase não é boa, o É, time eu ia lhe vem perguntar isso, já passando. que você entrou, deu esse gancho aí, ele perguntar se você Sim, está sim. acompanhando. O risco de Estou rebaixamento é acompanhando. grande, viu? Sim, estou acompanhando. Hoje tem jogo. É. Uhum. Não Contra o prometo Atlético que do Paraná. eu Uhum. não prometo que eu vá assistir o jogo todo, até porque vai ser bem tarde É, aqui. é verdade. Mas o primeiro tempo, com certeza, eu vou assistir. Uhum. Então, obrigado, Tilé, pelo espaço para deixar Ô, Flávio, me registrado. permita só mais uma colocação Sim, só, sim. querido. Eu me recordei aqui agora que você falou também de uma pessoa que foi muito importante na sua vida, que era lá do interior de São Paulo, acho de Santos, alguma coisa assim. Eu De estou puxando Santos, pela de memória, Santos. você pode esclarecer melhor. Sim, E que sim. essa pessoa foi uma pessoa da maior importância para você. Tal. Foi através dela que você foi para a Turquia, através dessa pessoa, foi através da Antônios. Como é que se deu nesse aspecto aí que eu estou falando? Não, não, essa pessoa é o Marcos, né? O Marcos Fabiano, né? O nome Isso, eu dele. estava tentando lembrar o nome aqui, mas. Mas todo mundo conhece ele como Tião, né? Uhum. É uma pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Essa é a verdade. Me treinou, me trabalhou, me conseguiu o teste no Vitória, né, na época. Então, sou muito grato e tenho ciência que se hoje eu estou aqui é porque essa pessoa acreditou em mim. E aproveitar e mandar um abraço para ele também. Tô com saudade dele, faz tempo que a gente não se vê. E não vejo a hora de ver ele e dar um abraço. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Você ainda continua vinculado lá, Antônios, ou já deixou? Não, não. Tô com outra empresa. Uhum. Beleza. Flavinho, um abração, querido. Tenha uma boa Chile, noite aí para você. Tá certo, irmão? muito obrigado, viu? Um Olha, abração, eu que fica com agradeço. Deus. Tamo junto.